Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. O policial tem como função pública proteger a sociedade, mas alguns agentes preferem se associar a criminosos e ficam conhecidos como maçãs podres da polícia. Oi. Cadê os meninos aqui uma coisa? Pra que serve os 300 reais que eu tô dando pro Almeida e pro pessoal dele? Pra que serve? Como é? O Almeida foi lá na bocada do boi, da Rosângela, e levou R$1.000 ontem. Aí agora já foi lá de novo, quer mais dinheiro. Como é que pode o negócio desse? O Almeida. Eu não tô trabalhando não, saiu ontem de noite. Quero saber ontem, ele roubou R$1.000 meu, entendeu? Ontem ele saiu, eu vou ligar aqui pra ele, sabe por quê? Porque ele vou mandar saiu o boi ontem aí agora, o boi aí agora. Manda aí. Se ele não parar de embaixar na minha bocada, eu vou dar rumo de tiro nesse viu? Eu vou mandar dar rumo de tiro nele, viu? Bota pra falar com ele, pra esse lá pra ver. Vou falar agora. Oi, Deus. Peraí, escuta. Tá ouvindo? Ô, meu filho, nós descemos lá embaixo essa semana. Lá ninguém entrou na casa de ninguém. Tá certo, é porque o menino tava... Não tem. Meu filho, lá, nós descemos lá, porque lá todo mundo me conhece. De logo fui eu que fui. Mas eu tenho que ir, quando manda a ocorrência. Quando eu for lá, toda vida que eu vou lá, eu dou logo o bizu. Toda vida que eu vou lá, eu dou logo o bizu. Deixa eu te falar aqui uma coisa, tu vai trabalhar que hora aí? Não, nós estamos saindo agora, nós vamos viajar. Nós estamos tudo aqui. Tá na rua aí, como é o nome? Oi. Lá na casa da velhinha, toma tem 1.500 mil, certo? Você pega os 1.500, leva pra sua casa. Aí chega lá, tira 500, guarda pra mim, que amanhã eu pego. E você dá ele. Não, tem 1.500. 1.000 é pra tua mãe dar pros polícia. E 500 é 1.000. Alô? Oi, dona Lenita, tudo bom? Oi, meu filho, tudo bom? Não tem essa moça aí que tá na frente da senhora, essa moça? Entrega esse dinheiro que o Chico deixou aí, 500. Entregar ela? É. Tá certo. Que é pra não pagar os ladrão. Eu sei. É os ladrão vergonha que é só patando. É ladrão então. mesmo, ladrão o nome, viu? É, pois é. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e o Núcleo de Investigação Criminal NUINC do Ministério Público do Ceará denunciaram dezenas de policiais por envolvimento com o crime organizado, principalmente com facções nos últimos 3 anos. A série de reportagens Maçãs Podres, quadrilhas formadas por policiais viram alvos de autoridades, publicada pelo Diário do Nordeste, mostra como o MPCE e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará intensificaram nos últimos anos investigações contra agentes de segurança e penitenciários suspeitos de delitos no Estado. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem, podcast que vai te deixar por dentro dos detalhes da apuração das grandes investigações jornalísticas da área da segurança pública e que você lê no site do Diário do Nordeste. Esse texto que você ouviu é o início contundente da série de reportagens escritas pelo repórter Messias Borges. Nos próximos 2 episódios do Pauta Segura, o Messias vai nos contar os detalhes dessa investigação. Na primeira parte, vamos falar sobre o envolvimento de policiais com o crime organizado. Já na segunda parte, trataremos sobre a participação de agentes de segurança no motim de policiais militares em 2020 e nos crimes cometidos dentro de presídios. A série de reportagens foi dividida em 3 partes. Na primeira, foram citados casos de policiais militares, penais e civis envolvidos em crimes como tortura, extorsão e tráfico de drogas.
agentes da lei envolvidos direta ou indiretamente com o crime organizado. Esses servidores estiveram e alguns ainda estão na mira dos promotores do GAECO. Na segunda parte, Messias se debruçou em documentos e entrevistas sobre policiais envolvidos com atos ilegais investigados pelo Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público, NUINC, com destaque para 2 casos de corrupção e tortura dentro de presídios cearenses, além de parte da apuração sobre o motim dos policiais militares e bombeiros ocorridos no Ceará em 2020. A série foi concluída com casos de policiais expulsos ou demitidos pela Controladoria de Disciplina. Mas antes de começar, vou pedir ao Messias para se apresentar e contar um pouco da trajetória dele aqui no Diário do Nordeste. Meu nome é Messias Borges, trabalho no Diário do Nordeste desde 2014 e estou na editoria de segurança há 6 anos. Será um prazer levar informação com credibilidade também pelo podcast aqui no Pauta Segura, além do site do Diário do Nordeste, que já escrevemos sobre o assunto diariamente. Bom, Messias, é um prazer estar aqui com você no podcast Pauta Segura. No primeiro episódio, a Emanuela nos contou os detalhes da investigação sobre o consórcio do crime, a ligação entre empresários e facções criminosas no jogo do bicho. Eu queria que você nos contasse como surgiu a ideia dessa pauta que trata de policiais acusados de crimes e até envolvimento com o crime organizado. Emerson, essa pauta surgiu porque muitos policiais, tanto civis, militares e penais, têm sido presos em operações de vários órgãos aqui do Ceará e também acusados pelo Ministério Público por delitos diversos. Tem policiais envolvidos com homicídios, com tráfico de drogas, com extorsão, entre outros delitos, e também eles estão sendo mais investigados na Controladoria Geral de Disciplina, também por envolvimento nesses crimes, além de transgressões disciplinares. O nome da reportagem, Maçãs Podres, é justamente para destacar que são policiais que são minoria nas corporações, como sempre destacam os órgãos investigativos, e que de alguma forma podem apodrecer outras maçãs, né? Que no caso são outros agentes de segurança e que precisam ser retiradas dessas forças estaduais para não prejudicar o trabalho da polícia, que é proteger a sociedade. Nós focamos em ações do Ministério Público do Ceará nos últimos anos e também da Controladoria Geral de Disciplina em uma série de reportagens de 3 dias. Bom, interessante esse enfoque, porque os policiais são formados para defender a sociedade e quando eles infringem a lei e passam para o outro lado, né, a gente tem que ficar atento e fazer a cobrança dos órgãos que investigam para que evitem e separem esses policiais dos bons policiais, né? A gente tem que frisar isso, como você bem disse, é uma minoria dentro das corporações e a gente não pode generalizar e achar que todos os policiais estão envolvidos com atividades criminosas, né? Eu já ouvi esse termo maçãs podres até de comandantes e de oficiais superiores, quando eles se referem a gente faz a indagação sobre aquele policial que se envolveu em algum crime, né? Eles fazem essa ressalva, né? Então, eu queria que você me dissesse qual o critério que você utilizou para fazer a divisão da publicação das matérias, porque a gente tem uma cadeia de atividades que a gente vai fazendo quando a gente pensa na pauta, e uma delas é assim, o que é que a gente vai publicar primeiro, o que é que a gente vai puxar pelo quê, que a gente chama de gancho, né? Qual o gancho que a gente vai utilizar? Qual foi o critério que você utilizou para fazer essa divisão das matérias, o que é que vem primeiro, o que é que vem no segundo dia, o que é que vem no terceiro dia, já que são 3 dias de série, né? A gente decidiu fazer 3 matérias para ser um especial, né, de reportagens, e decidimos que no primeiro dia seria o envolvimento de policiais com o crime organizado, né, já que nos últimos anos o GAECO, que você já destacou, vem realizando várias operações contra esse envolvimento dos agentes de segurança com as facções. Isso a gente tem percebido tanto na capital como no interior, um crescimento. Policiais que deveriam combater esses grupos organizados, infelizmente, se associam a eles para tirar vantagens e em prejuízo da população.
E nos outros dias, no segundo, a gente decidiu fazer sobre a atuação do NUINC, que é outro órgão do Ministério Público com uma importante atuação contra policiais que se associam a ações criminosas, né? Que realizam investigações especiais por crimes como corrupção e extorsão. E no terceiro dia, a gente focou nos processos administrativos que são regidos pela Controladoria Geral de Disciplina, que resultam em expulsões ou demissões desses policiais, e também há casos de arquivamentos, que a gente também traz esses números na reportagem, porque é justamente o final de uma investigação contra um policial, já que primeiro, é levantada alguma suspeita sobre esses policiais pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público, por alguma denúncia anônima. O processo criminal corre na Justiça Estadual, que pode ter uma condenação de prisão ou mesmo uma determinação para que esse policial seja afastado ou demitido da sua função pública, mas, paralelo a isso, né, o final é a investigação administrativa, que é feita pela CGD, que pode desencadear em uma demissão ou mesmo em uma punição menos severa para esses policiais. Nós contactamos algumas fontes desses órgãos, levantei informações também com a inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, mas tivemos que acionar as assessorias de comunicação do Ministério Público do Ceará e da Controladoria Geral de Disciplina para ter esse resultado, essa resposta com uma certa rapidez, o que demorou até mais de uma semana, quase 2 semanas, para termos todos esses dados, mas não tivemos que acionar a LAI, por exemplo, que poderia durar muito mais tempo. Messias, você falou sobre a LAI. O que é a LAI, para você explicar para as pessoas que não acompanham normalmente? Emerson, a LAI é a Lei de Acesso à Informação, que permite que qualquer pessoa, inclusive repórteres, e isso a gente utiliza muito na área da segurança pública, faça indagações de dados ou de informações para qualquer órgão público, que permite que qualquer pessoa tenha acesso a essa informação em um determinado tempo. Esse tempo tem que ser respeitado pelas autoridades e, se precisar de uma prorrogação, eles nos avisam, geralmente por e-mail ou então por telefone. Você tem que dar algum dado para receber o retorno de como está essa demanda. É uma ferramenta importantíssima para qualquer cidadão. Então, com a ajuda da assessoria de comunicação, levantamos dados dos policiais ligados ao crime organizado, que é a primeira matéria, levantamos dados da atuação do NUINC para a segunda matéria e também dados da Controladoria Geral de Disciplina, né, sobre os processos administrativos disciplinares para a terceira matéria, e também realizamos entrevistas, tanto com o GAECO, né, na figura do promotor de justiça Adriano Saraiva, como também com o NUINC, com 3 promotores de justiça que atuam lá nesse núcleo de investigação criminal, para que eles detalhassem como se deram essas operações e falassem também qual a atuação do órgão, né, nessas investigações e como está o processo em cada um dos casos. Inclusive, Emerson, no GAECO, que foi a nossa primeira matéria, o maior destaque do GAECO foi a Operação Gênesis, que já teve 8 fases deflagradas desde 2020 e já foram cumpridos 99 mandados de prisão preventiva contra agentes de segurança, ex-policiais e traficantes, além de 106 mandados de busca e apreensão nessas 8 fases da operação. O coordenador do GAECO, promotor de justiça Adriano Saraiva, falou para o podcast sobre a Operação Gênesis. O GAECO é o grupo de atuação, né, especial de combate ao crime organizado, cuja finalidade, né, é investigar crimes praticados por organizações criminosas. Nós temos uma atuação tanto na área de crimes comuns, praticados por membros de facções criminosas, mas também temos a atuação
de crimes contra a administração pública, que são os crimes praticados por organização criminosa de colarinho branco. E aí, nesse contexto, em várias investigações, vocês se depararam com agentes de segurança, né? Como foi perceber o envolvimento desses agentes de segurança, né? Por quais crimes eles são investigados aqui no GAECO? Na verdade, né, em 2016, 2017, nós começamos aqui a investigar, né, a atuação de facções criminosas em Fortaleza e na região metropolitana. Nós começamos com a Operação Gênesis, que tinha essa finalidade, né? E durante essas investigações, né, através das interceptações que foram feitas, nós percebemos, né, o envolvimento desses faccionados, desses membros de facção, inclusive membros importantes dentro da facção, né, líderes que vieram de São Paulo e se estabeleceram aqui em Fortaleza, e a gente percebeu o envolvimento de policiais, né, num verdadeiro consórcio criminoso. Ou seja, começamos a perceber nessas interceptações o envolvimento desses policiais. Ora fazendo um esquema criminoso para a divisão, né, do lucro obtido pela venda de objetos apreendidos, né, de outros traficantes, né, e ora fazendo uma verdadeira proteção, né, a esses traficantes desses determinados locais. Inclusive passando informações privilegiadas, né, do sistema da polícia, para que eles pudessem agir livremente, sem a preocupação com a atuação da polícia naquele determinado local. A finalidade inicial não era a investigação de policiais, era a investigação de líderes dessa organização criminosa do estado de São Paulo, cuja liderança realmente era o Márcio Perdigão. Começou a partir daí. E a gente, através das interceptações, né, e das várias operações, que hoje a Gênesis ela se transformou numa grande operação, né, de combate a agentes públicos, de segurança públicos envolvidos com crime organizado. Hoje a gente já foi deflagrado 8 fases, né? E ainda temos bastante material que está sendo analisado. Então realmente começou, né, com essa investigação das facções criminosas, cuja liderança e alvo principal era o Márcio Perdigão. Bom, às vezes, eu me deparo com certas situações que a gente apura nesse tipo de reportagem, e às vezes ainda me surpreende certas situações. Você se surpreende quando você escuta, por exemplo, uma interceptação telefônica como aquelas que a gente escutou no começo do podcast, em que os órgãos de investigação conseguiram flagrar, né, extorsões ou até mesmo o pagamento de propinas a policiais? Quero saber não, ele roubou R$1.000 meu, entendeu? Ontem ele saiu, eu vou ligar aqui pra ele, sabe por quê? Porque ele vou mandar saiu o boi aí agora, o boi aí agora. Manda Se ele aí. não parar de embaixar na minha bocada, eu vou dar rumo de tiro nesse viu? Eu vou mandar rumo de tiro nele, viu? Bota pra falar com ele, pra pra tu ver. Vou falar agora. É surpreendente, Emerson. A gente sabe que a gente recebe informações diariamente de policiais envolvidos com crime organizado ou com outros delitos, mas sempre é surpreendente ouvir esses áudios, né, em que os policiais cometem extorsões, corrupção, mostram um envolvimento bem próximo com traficantes, pedindo dinheiro, exigindo dinheiro, dando até esclarecimentos a traficantes, como se eles fossem autoridades maiores que os policiais. Eu acho que são áudios surpreendentes e que devem causar uma revolta na população que se sente protegida por esses policiais. Afinal, a quem esses policiais estão servindo, né? É realmente revoltante e é o nosso papel trazer esses áudios, né, que foram flagrados em interceptações que embasam denúncias do Ministério Público do Ceará ou decisões da CGD contra esses policiais. A gente tem que deixar claro aqui que essas interceptações são autorizadas, todas autorizadas pela Justiça, e que a gente conseguiu depois que os casos, por exemplo, deixaram de ser sigilosos. Messias, agora eu queria que você explicasse como é que são divididas essas investigações dentro desses órgãos do Ministério Público.
O GAECO atua em alguns casos, o NUINC em outros. Como é que é feita essa divisão? Emerson, o GAECO é um órgão dentro do Ministério Público do Ceará responsável por investigar o crime organizado e, por consequência, ele acaba também investigando policiais que estão envolvidos com essas organizações criminosas, muitas delas que são facções, a facção carioca, uma facção paulista, a facção cearense, que estão espalhadas por todo o território cearense. Além disso, o NUINC é responsável por investigações especiais, como policiais que cometem corrupção, extorsão, casos mais isolados que não estão ligados diretamente ao crime organizado, além de investigações também que têm um certo clamor social e que são designadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Bom, Messias, chegamos ao fim da primeira parte do podcast sobre a série de reportagens Maçãs Podres, quando tratamos sobre a ligação de policiais com o crime organizado. Na próxima semana, teremos a segunda parte do podcast. Vamos falar sobre agentes de segurança envolvidos no motim de militares, ocorrido em 2020, e também sobre os terríveis casos de corrupção e tortura em presídios cearenses. Anota aí para não perder, se inscreve no Pauta Segura no seu tocador de podcast favorito para ser avisado dos novos episódios. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Até semana que vem. Um abraço.